Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo vinculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Obrigado por ter vindo à casa do Senhor, graças a Deus, porque sempre que nós chegamos à casa de Deus, nós somos agraciados pela palavra dEle, pelo alimento que Ele nos dá através dessa palavra. E eu glorifico a Deus, porque nós vamos aprender um pouco mais do Senhor e nós vamos chegar para mais perto dEle nessa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor então em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 a 19. Aleluia. Deixa eu pedir para você parar um pouquinho de procurar, abaixar sua cabeça e vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor vai falar conosco nessa noite. E nós pedimos ao Pai querido que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos, Senhor, nos alimentar da Tua mesa. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos cada vez mais a Tua palavra, porque queremos escondê-la no nosso coração, guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. A igreja pode dizer amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. E eu gostaria de trazer um estudo hoje que eu acho muito interessante, porque no mundo que nós vivemos, por causa do pecado, tem acontecido tantas coisas que nós não gostamos, porque a maldade ela tem se espalhado pelo mundo afora. E nós não gostamos de muitas coisas. Eu pessoalmente não gosto às vezes de alguma coisa que façam comigo ou que falem comigo. E eu creio que você também, cada um de vocês tem alguma coisa que vocês também não gostam. E eu, por exemplo, sei de algumas coisas que a minha esposa não gosta e eu evito de fazer essas coisas para não chateá-la. Mas a pergunta nossa nessa noite é: será que tem alguma coisa que Deus não gosta? Será que nós só pensamos em nós mesmos, daquilo que nós não gostamos, e não paramos para poder perguntar: será que tem alguma coisa que Deus não gosta? Será que tem alguma coisa que Deus detesta? Será que nós já paramos para poder pensar alguma vez, meus queridos? Tem alguém, sabe que, será que nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus? No Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, a Bíblia está falando aqui de 6 coisas que Deus aborrece, e a sétima que Ele abomina. Está dizendo assim no versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Aborrecer, meus queridos, quer dizer que essas 6 coisas que nós vemos aqui, elas aborrecem, ou seja, elas desagradam a Deus. Mas a última delas, a sétima, Deus abomina, ou seja, Deus detesta. E quando a palavra de Deus diz que Deus desagrada de algumas coisas,
e que ele detesta outra, nós devemos então levar em consideração para que nós possamos evitar tais coisas nas nossas vidas. E nós vemos que dessas 6 coisas, nós vamos ver que são, olha, começando de cima para baixo, os olhos altivos, ou seja, sabe o que? O orgulho. Deus desagrada do orgulho. Nós vemos que Deus se desagrada da língua mentirosa, ou seja, Deus não se agrada da mentira. Mãos que derramam sangue inocente, Deus não se agrada de maneira nenhuma, de mortes por aí, de assassinatos por aí. Coração, meus queridos, que trama projetos iníquos, sabe, perverso, é o coração que planeja alguma coisa com perversidade, e isso Deus também se desagrada. Pés que apressam a correr para o mal, isso sabe o que é? É uma ansiedade para poder fazer alguma coisa errada. A palavra de Deus diz: testemunha falsa que profere mentiras. Deus desagrada, meus queridos, daquele que dá um falso testemunho. Mas a 7ª coisa é o que Deus não somente desagrada, mas Ele detesta, Ele abomina. É aquele que semeia contenda entre os irmãos, é aquele que faz uma fofoca no meio do povo e incita todo o povo, sabe o que? A discórdia. E Deus não quer que nenhum desses comportamentos eles façam parte da nossa vida. E é por isso que nós precisamos estar constantemente na casa do Senhor, para nós aprendermos o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A primeira das coisas que nós vamos falar, e que está dizendo ali em Provérbios, são os olhos altivos, ou seja, o orgulho, porque o orgulho é um pecado, meus queridos, é um pecado sério. Foi o primeiro, talvez o primeiro pecado que aconteceu na face de toda a terra, porque olha, lá em cima havia Lúcifer, que era um anjo de luz, mas por causa do seu orgulho, porque ele queria ser mais, ou achou que podia ser mais do que Deus, ele acabou ali, por causa desse orgulho, desse pecado, ele acabou caindo lá de cima como um anjo de luz, como um anjo aqui das trevas. Ele caiu lá de cima, saindo de lá como Lúcifer e caindo, saindo do céu e caindo no inferno como realmente Satanás. O orgulho ocupa o primeiro lugar na lista das coisas que nós lemos que desagrada a Deus. Olhos altivos, sabe o que significa, meus queridos? É a maneira muitas vezes de alguém querer olhar para outra pessoa, sempre olhando de cima para baixo, sempre olhando com uma arrogância, sempre olhando, sabe, considerando aquela outra pessoa inferior. Orgulho é considerar você muitas vezes superior a outra pessoa, sabe por causa de quê? Às vezes considera superior a outra pessoa porque tem muito dinheiro, às vezes considera melhor do que a outra pessoa porque tem muito estudo, superior a outra pessoa por causa da cor, superior a outra pessoa por causa da religião, superior a outra pessoa por causa da casa, da mansão onde vive, por causa do carro que dirige. Sabe, considera muitas vezes superior a outra pessoa por causa da aparência física. E está sempre olhando as pessoas de cima para baixo. E um dos grandes problemas, meus queridos, do orgulhoso
Está dizendo assim que há gente que é pura aos seus próprios olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Já temos aí os versículos, oh glória. Só alguns. In progress. Glória a Deus. Amém. A gente que é pura aos seus próprios olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. O orgulho, meus queridos, impede as pessoas a verem os seus próprios erros, achando que todo mundo é errado, menos a tal pessoa orgulhosa. E pessoas orgulhosas geralmente são assim, meus queridos, não levam desaforo para casa. E uma grande parte da humanidade é dessa maneira, porque elas também não gostam de perder. Uma grande humanidade, uma parte da humanidade revidam uma ofensa, esquecendo do que a palavra de Deus diz, que quando alguém te ofender, quando alguém vier com uma palavra dura, então você dá uma palavra mansa, porque uma palavra mansa, ela vai desviar o furor. As pessoas, meus queridos, elas são orgulhosas quando ela não perdoa o erro do outro. E quantas pessoas hoje nós estamos infelizmente vendo dessa maneira, mas não só quando ela não perdoa o erro do outro, mas também quando ela vive justificando os seus próprios erros. A palavra de Deus diz sobre os lábios altivos de Saul. Saul foi o primeiro rei na história de Israel, e ele acabou perdendo o seu trono justamente por causa do seu orgulho. Ele era orgulhoso, ele tinha essa altivez de espírito. E para poder você talvez entender melhor, meus queridos, o orgulho, você pode considerar o orgulho como uma independência e a humildade como uma dependência. Ou seja, sabe o que é? O orgulho, a pessoa fica independente de Deus, mas o humilde, ele passa a ser dependente de Deus. O orgulho é a má vontade, meus queridos, sabe de quê? De esperar que Deus venha agir nas nossas vidas no tempo de Deus, no tempo certo, da maneira certa, do modo de Deus. O orgulho, meus queridos, ele faz, sabe o quê? Com que nós venhamos a querer apressar as coisas a acontecer, que nós vamos querer que elas aconteçam, sabe como? Através das nossas próprias mãos, resolver, solucionar os problemas através das nossas próprias mãos, e não queremos ajuda de ninguém, nem de Deus. Uma das maiores tentações que nós vemos no meio cristão e no meio das pessoas é que elas querem se passar à frente de Deus. Elas querem, meus queridos, agir, mas agir sem ouvir a voz de Deus. Elas querem agir sem receber o mandado de Deus. Elas querem decidir por elas mesmas. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está dizendo assim, que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Ou seja, você conhece alguém orgulhoso? Você pode esperar, meus queridos, que a queda, ela vem logo depois, porque a palavra de Deus está dizendo que a soberba, ou seja, esse orgulho, ela precede a ruína vem logo depois. Mas ser humilde é se colocar totalmente na dependência de Deus. É confiar e saber, meus queridos, que Deus faz a coisa certa, na hora certa. É saber que Deus faz as coisas do modo certo. A humildade, meus queridos, ela é tão diferente do orgulho, porque a humildade, ela nos faz, sabe o que? Esperar com paciência no Senhor e saber que esse Deus, ele não falha nas nossas vidas.
A Bíblia ela diz, meus queridos, que Deus, ela resiste aos soberbos, mas ela dá graça aos humildes. Amém. Seja humilde. Essa altivez de espírito na vida de Saul. Saul não quis esperar. Saul não queria fazer nada assim, sabe, esperar a ordem de Deus. Saul não queria esperar o sacerdote. Saul, ele simplesmente resolveu fazer as coisas com a própria mão, e ele começou a fazer coisas que não deveria fazer. E por causa disso, Deus tirou o seu trono e deu a Davi. E deu a Davi, meus queridos, porque em um havia o orgulho, tinha tomado conta. Quando ele começou a sair da posição em que ele foi chamado e querer fazer trabalho que não era para ele poder fazer, e Deus passou a Davi, porque Davi era humilde, porque a palavra de Deus diz que por causa da sua humildade, por causa do seu procedimento, Davi foi um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando nós temos o coração de Deus, quando nós somos como Davi, temos essa humildade, meus queridos, olha, não interessa o tamanho do gigante, os gigantes vão cair na nossa vida, vão cair na nossa frente, nós vamos vê-los cair. O gigante Golias, ele chegou a desfazer de Saul. Desculpe, ele chegou a desfazer de Davi. E aquele gigante era muito grande, Golias muito grande. E vindo Davi, ele olhou e falou: mas quem é esse rapazinho? Um rapazinho que é ruivo, aí só porque tem uma boa aparência, e sabe, começou a fazer pouco dele desprezar e dizer: quem é você? Mas sabe de uma coisa, meus queridos, quando nós andamos segundo o coração de Deus, nós precisamos ser como Davi e responder diante dos nossos gigantes, diante das nossas dificuldades. Nós precisamos responder: olha, eu posso até não ser nada, mas sabe de uma coisa, eu vou contra ti, não é no meu nome, eu vou contra ti em nome do Deus vivo. A palavra de Deus está dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ela está dizendo assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode repetir comigo, igreja? A nossa suficiência vem de Deus. É do Senhor é que vem a nossa força para poder nós vencermos os nossos gigantes, as nossas batalhas, as nossas lutas, os nossos inimigos. Olhos altivos, Deus se aborrece. Segunda coisa que Deus se aborrece é de uma língua mentirosa. E das 7 coisas que nós lemos que Deus desagrada delas, 3 dessas coisas são o pecado da língua, porque nós falamos da língua mentirosa, testemunha falsa e aquele que semeia contendas. Tudo tem a ver com a língua. Por isso nós precisamos vigiar muito a nossa língua. Das 7 coisas, 3 relacionadas com a língua, 2 Deus não gosta e 1 Deus abomina. Muitas pessoas têm confiado na mentira. Eu conheci pessoas que eles começaram a contar mentira, e contando mentira praticamente todos os dias, e começou a ficar um profissional para contar mentira, que era incrível, que enganaria quase que qualquer um, porque até eles mesmos estavam acreditando na própria mentira.
E as pessoas acham que pode viver enganando a todos e até enganando a Deus, esquecendo do que diz a palavra em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, está dizendo: olha, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão em todo lugar. Não há como esconder de Deus. O primeiro homem que tentou se esconder de Deus foi Adão. E Deus chegou e disse a Adão: por que tu te escondes? Igreja, nós temos que aprender, como povo de Deus, como bons cidadãos, a falar a verdade. Efésios no capítulo 4, versículo 25 está dizendo assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Nós não podemos deixar, meus queridos, que mentira venha entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós não podemos viver uma vida onde o esposo chega em casa e chega e conta uma mentira, ou a esposa chega e conta uma mentira, ou os filhos chegam e contam uma mentira. A mentira, ela causa morte, porque a mentira é um pecado, e o pecado gera morte. Olha, a palavra de Deus, ela diz uma história sobre Ananias e Safira. E era um casal, e eles venderam as suas propriedades, e aí veio Ananias, e ele veio e trouxe uma oferta para a casa de Deus. E quando ele chegou ali na oferta, Pedro perguntou para ele: mas por quanto que você vendeu? E ele foi e deu um tanto muito abaixo do que ele tinha vendido a propriedade. E Pedro falou: rapaz, mas olha, a propriedade era sua, o dinheiro também é seu, você não precisava estar mentindo. E você está mentindo não é para o homem, você está mentindo para Deus. Por isso aí, aonde você está, você vai morrer. E a palavra de Deus diz que ele caiu morto ali, porque ele mentiu para Deus. Levaram, foram enterrar. 3 horas depois chega a esposa dele sem saber de nada, e quando ela chega, Pedro pergunta para ela: foi por esse tanto mesmo que vocês venderam o terreno? Ela disse assim: foi sim. Ele falou: olha, você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. E aqueles homens que estão entrando ali, que acabaram de sepultar o seu marido, vão te levar também para fazer o seu sepultamento. E ela caiu morta ali, naquele lugar, porque mentira, meus queridos, gera pecado. Mentira gera destruição. E é por isso que Deus não se agrada de mentiras. Sabe por que ele não se agrada de mentiras? Porque ele disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou a verdade, eu desagrado da mentira. A palavra de Deus diz, meus queridos, que ela gera morte, porque o nosso inimigo, o diabo, ele veio para poder roubar, matar e destruir. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que todo mentiroso é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Diz a palavra de Deus assim: nele não há verdade nenhuma. E os mentirosos, será que vão, pastor, mas é quando só uma mentirinha, pastor, mas só uma mentira de vez em quando? Meus queridos, olha, a palavra de Deus, ela é bem
clara a respeito disso. Ela diz assim, Apocalipse, no capítulo 22, 15, é o último capítulo da Bíblia. E uma das últimas coisas que a Bíblia está falando é justamente sobre isso. Está dizendo, ficarão de fora, ou seja, vai ficar de fora da nova terra prometida, do céu. Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, os mentirosos vão ficar de fora. E se você tem uma mania de falar mentira, você precisa parar hoje. Deus fica, meus queridos, desgostoso quando ele quando ele começa a ouvir você a contar vantagens para outras pessoas, a você contar mentira. Eu conheci alguém que aonde ele chegava, ele contava mentira para todo mundo que ele era, justamente o que ele não era, né? É o que ele contava em tudo quanto é lugar. E quando nós chegávamos na cidade, a gente já tinha sabido até que ele tinha passado por ali, de tanta mentira e de tanta vantagem que ele contava. E mentir, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é só contrariar a verdade. Mentir também é quando você aumenta ou quando você diminui alguma coisa que foi dita. Deus desagrada dos olhos altivos, Deus desagrada da língua mentirosa, e Deus desagrada das mãos que derramam sangue inocente. A palavra de Deus diz, meus queridos, que as mãos assassinas de Caim, elas derramaram, sabe, o sangue inocente de Abel. Caim, porque derramou esse sangue, ele acabou recebendo uma maldição na sua vida, ele foi amaldiçoado por Deus. E isso aí aconteceu porque Deus se aborrece quando vê sangue de inocente sendo derramado. Inocente é alguém que não tem culpa. E muitas vezes, derramar o sangue inocente de uma pessoa, meus queridos, às vezes é por maldade, às vezes é por um descontrole emocional. E nós temos visto tudo isso acontecendo. E se você ver as notícias lá no nosso Brasil, o que tem acontecido com esposo, né, marido matando as mulheres, e cada coisa uma mais horrível do que a outra, um descontrole completo emocional, sabe, uma maldade tão grande. E nós vamos ver que esse espírito de violência, ele não está só no Brasil, mas ele está espalhado pelo mundo afora, ele também está no Canadá. É só você olhar para os jornais e você vai ver os relatos de violência que estão por aí. E sabe de uma coisa, às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, mas você não pode fazer com que isso gere violência na sua vida e comece, sabe o que? A atribuir culpa a outras pessoas. Não podemos sair de maneira nenhuma distribuindo ofensas para as pessoas só porque as coisas não estão dando certo para nós. Há pessoas que são dessa maneira, tem um descontrole emocional tão grande, sabe? Porque começa a colocar para fora todas as suas frustrações, começa a colocar para fora as suas mágoas, começa a colocar para fora as suas revoltas, decepções. E essa falta de equilíbrio emocional, ela começa a querer gerar a morte, porque ela gera uma violência. E talvez você entre assim, pastor, olha, longe de mim, que eu não... nem passa pela minha mente, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes, muitas pessoas têm matado outras pessoas que estão ao seu redor,
comportamento. Muitas vezes pessoas, elas sabem que colocam para fora as suas decepções e as suas frustrações e acabam, sabe o quê? Fazendo com que pessoas aos seus lados ficam feridas. E isso desagrada a Deus. As pessoas precisam chegar perto de nós e sentir paz, sentir alegria, ver a alegria da salvação, enxergar Cristo na nossa vida. Não podemos sair aí matando as pessoas, sabe, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, de maneira nenhuma. A quarta coisa que Deus aborrece é um coração que trama projetos iníquos, ou seja, sabe, você já, espero que não, que nunca tenha tentado prejudicar alguém, mas você sabe que alguém já tentou lhe prejudicar, alguém que já armou alguma coisa para você, alguém que já tentou contra você, planejou contra você. A verdade, meus queridos, é que Deus não se agrada dessas coisas, e por isso Ele se torna contrário àquele que fica maquinando as coisas, aquele que fica planejando as coisas ruins. Sabe, ele encontra uma oposição, e a oposição primeiro que ele encontra é em Deus. E Deus vai colocar os seus anjos para poder impedir com que aqueles planos se realizem. Já tramaram contra a minha vida, já tentaram planejar contra mim, já tentaram me difamar, e eu não sou um especial, porque eu sei que já fizeram com você também. Mas sabe de uma coisa? Não aconteceu nada, porque a palavra de Deus diz que palavra nenhuma, ferramenta nenhuma, nada, plano nenhum preparado contra ti prosperará. Porque o Senhor aos seus anjos, Ele deu ordem para poder acampar ao nosso redor e nos livrar de todo mal. O mal, meus queridos, ele se instala, sabe aonde? Na nossa mente. Vai querer se instalar no nosso coração. Por isso nós precisamos, sabe, proteger a nossa mente, proteger o nosso coração. Precisamos proteger a nossa mente, porque a nossa mente, os nossos pensamentos, são eles que vão dirigir a nossa vida, são eles que vão determinar e dar o caminho para onde nós estamos andando. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa mente, meus queridos, ela tem que ser ocupada por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é puro, por aquilo que é amável, sabe, por aquilo que é justo. Olha o que está dizendo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Olha, vamos ler primeiro lá no finalzinho. O que está escrito lá? Olha, nisso pensai. Pode repetir comigo bem forte, vamos lá? Nisso pensai. Então vamos ler aí tudo junto aí, olha. Quanto aos mais irmãos, tudo que é, vamos lá, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, o quê? Pensai, deixa entrar na mente, tá? Precisamos, meus queridos, proteger esse coração para que não haja nenhum projeto dessa maneira, nenhuma trama desse jeito, nenhum plano maligno nas nossas vidas. E como é que nós vamos proteger o nosso coração? A palavra de Deus está dizendo, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o coração. E sabe como é que nós vamos proteger o nosso coração? Como que nós vamos fazer? É através da palavra de Deus. Porque está dizendo assim no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Vamos lá comigo? Falamos do olhos altivos, é o orgulho. Falamos o quê? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés agora que se apressam a correr para o mal. E falamos sobre o coração que trama projetos iníquos, né? Então vamos lá. Pés que se apressam para correr para o mal. Provérbios 1, versículo 15 a 16 está dizendo assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não te ponha no caminho com eles, porque os seus pés correm para o mal. Sabe o que é, meus queridos? Precisamos tomar cuidado com quem que nós estamos andando, como são as nossas amizades. Sabe, são pessoas que estão aí, que têm os pés, que estão apressados para poder fazer alguma coisa errada, aquela ansiedade de pecar, aquela ansiedade de fazer algo mal. E nós precisamos tomar cuidado para não desagradar a Deus. Como é que eu vou tomar cuidado? Eu preciso saber aonde é o meu Sodoma e Gomorra. Eu preciso saber nos lugares aonde pode haver alguma coisa de aparência mal. E a palavra de Deus diz que nós temos que fugir da aparência do mal. A palavra de Deus fala sobre os pés de Sansão. Sansão, meus queridos, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, mas que agora começou a desviar um pouco o seu olhar e começou a apressar os seus pés para o mal. E nós vamos ver que por causa disso, esse homem que era tão forte e valente, ele foi humilhado pelos seus inimigos por causa que ele desagradou a Deus. A verdade, meus queridos, é que nós, quando deixarmos ou quando permitimos que os nossos pés nos conduzam para o mal, para um lugar aonde vamos desagradar a Deus, nós vamos acabar aborrecendo, desagradando a Deus, e Ele vai muitas vezes permitir que algo aconteça na nossa vida e nós acabamos sendo humilhados. Mas pastor, mas Deus é assim? Deixa eu dizer, Deus é de amor, meus queridos, mas Deus é de justiça também. Não pense que Deus é injusto, porque Deus fala todas as suas coisas na sua palavra. Quem não é justo é aquele que dá as costas para a palavra de Deus e depois quer receber a bênção e quer cobrar alguma coisa de Deus ainda. A palavra de Deus ela é bem clara, está dizendo em Provérbios, no capítulo 19, versículo 2, está dizendo assim: olha, não é bom agir sem refletir. Toda a igreja comigo bem alto, vamos lá? Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés erra o caminho. Há muita gente assim, agindo dessa maneira, meus queridos, sabe? Agindo como? Colocando as emoções acima da razão. Se emociona e faz alguma coisa e depois, ups, fiz sem refletir. Apressei os meus pés. E é por isso que nós precisamos e temos a necessidade de termos pessoas que nos aconselham, pessoas que têm alguma coisa de Deus para poder nos dizer, porque a palavra de Deus diz, Provérbios no capítulo 15, versículo 22, sem conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sabe por causa de quê? Porque
há sabedoria na multidão de conselhos. Sexta coisa que Deus aborrece é uma testemunha falsa que profere mentiras. E sabe de uma coisa? Se você não viu alguma coisa, você não pode ser testemunha. Deus, meus queridos, Ele vai se aborrecer sim com aquele que não viu o fato e se coloca logo como testemunha. Outro dia eu estava indo, viajando, conversando com um amigo, e ele falando comigo, começou a me falar algumas coisas, e eram umas coisas bem pesadas, sabe, a respeito de alguém. Eu falei: ô, para aí, meu, você viu? Não, mas foi isso que falaram, é verdade. Rapaz, para aí, rapaz, isso é coisa séria. Você viu? Não. Falei: então para que você está passando isso para frente, meu? Para que você vai contar isso para outros? Vai passar para os outros? Isso é ser falsa testemunha. Depois você vai dizer: ah, mas não foi culpa minha, foi culpa do outro lá, que foi ele que começou. Eu só vendi o peixe pelo que eu comprei, eu passei para frente. Isso é falsa testemunha. Você não viu. Se guarde um pouco, sabe? Afasta. Eu disse: olha, sabe de uma coisa? Se for verdade isso, você não vai ganhar nada, não é verdade? É. E se for mentira, você só vai ter a perder. Então esse assunto, meus queridos, tem assunto que não tem nada para você ganhar. Você não vai ganhar nada com ele, você só vai ter a perder. Se for verdade, você não ganha nada. E se for mentira, você vai perder a bênção, vai ter maldição na sua vida. Muitas pessoas estão aí aceitando isso, a serem falsas testemunhas. Sabe para quê? Para o próprio benefício. Nós temos visto muito isso no Brasil agora, o que tem acontecido lá. Rapaz, é uma aberração. Pessoas que estão, sabe o quê? Dando falso testemunho e vendo, sabe o quê? A desgraça de outras pessoas por causa disso. Falsa testemunha, meus queridos, ela não começou agora. O primeiro mártir, aquele que morreu, né, na obra de Deus aí, e que foi o primeiro mártir, foi Estevão. E a palavra de Deus diz que Estevão, ele estava fazendo maravilhas, ele tinha um rosto que era angelical, ele chegava, sabe, e ele começava a fazer prodígio, e as pessoas estavam vendo que havia nele uma capacidade muito grande para poder discutir, para poder pregar, para poder falar de Deus. E eles começaram a ficar com inveja dele, começaram a ficar com raiva, a ranger os dentes contra ele. E aí sabe o que ele disse? Que eles trouxeram logo falsas testemunhas. Foi no meio de um povo e falou: nós precisamos de alguém que testemunhe falsamente para poder nós colocarmos ele na prisão, ou para que então ele acabe morto. E foi o que aconteceu. Testemunhas falsas chegaram e falaram: olha, esse homem quer mudar os costumes da lei de Moisés e ele fala contra Deus. E acabaram apedrejando Estevão por causa de testemunha falsa. Jesus, meus queridos, não foi diferente, porque os judeus ali naquela assembleia, que era o Sinédrio, aquela assembleia onde eles julgavam as coisas, sabe, eles usaram também falsas testemunhas. Eles tentaram, não estavam conseguindo, mas a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 60, e não achava, sabe, quem buscava, ou alguém que dava testemunho falso contra Jesus. E depois diz assim, mas apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas mesmo. E aí complicaram a vida de Jesus, por causa de 2 testemunhas falsas. Falamos sobre 6 coisas que Deus desagrada: olhos altivos, língua
mentirosas, as mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, falsa testemunha. Mas a sétima palavra de Deus diz que essa Deus abomina, essa Deus detesta. E qual é ela? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Semear contenda entre irmãos, meus queridos, ó, é fazer fofoca, é fazer fuxico, é aquele negócio, sabe, ó, me disse isso, me disse aquilo e vai embora, e é só complicando a situação. Deus rejeita, Deus abomina esse tipo de atitude. Aos olhos de Deus, meus queridos, essa atitude Deus abomina, porque o que Deus quer é que o povo viva em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E quando vem o fuxico, quando vem a fofoca, quando vem a semeador de contenda, o que acontece? Ele consegue afastar as pessoas, colocando, sabe o que? Amargura em seus corações, colocando muitas vezes frustrações, decepções. Eu conheço pessoas que eu mandei hoje até mensagem para eles, falei, rapaz, como é que vai? Está tudo bem? Ou você está precisando que eu vá te ver para poder puxar a orelha? Como é que está? Mas são pessoas, sabe o que? Sabe que estão frustradas, são pessoas que estão completamente abaladas, afastadas, por causa de semear contendas, por causa de dizer coisas que não são verdade, e começam a fazer uma fofoca, vai fazendo, e daqui a pouquinho complicou tudo, afastou mesmo, faz uma parede de todo tamanho. Quantas vezes que nós já ouvimos dizer que o que o Espírito de Deus quer é construir pontes para poder chegar às pessoas umas outras, e o que o inimigo quer é construir muro para separar as pessoas. Então precisamos evitar qualquer tipo de fofoca, precisamos controlar a nossa curiosidade. Alguém começa a falar alguma coisa e para quê? Aí começa, conta aí, o que foi que você ia falar? Controle a curiosidade, meu amigo, sabe? A Bíblia diz assim, Levítico capítulo 19, versículo 16, não andarás como o quê? Mexeriqueiro. Vamos na tua igreja? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Isso sabe o que é, meus queridos? Eu sou o Senhor, é uma ordem de Deus. Não fique andando como mexeriqueiro, não. Nada de conversinha. Às vezes você fica andando como mexeriqueiro, querendo dar conta da vida de outro, enquanto a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo para Deus. A Bíblia, meus queridos, ela nos dá conselho dizendo assim, olha, Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Alright? Conversa demais, sarta fora, filho. Fica perto não, porque é complicado, porque mexeriqueiro vai revelar segredo, vai falar as coisas, vai passar para frente, e a palavra de Deus está dizendo, não te metas com quem muito abre os lábios, não se envolva. Tem uma historinha, né? Isso é uma história mesmo também. Não está na Bíblia, não. E essa história ela fala
missão de um diabinho mesmo. E era um treinamento para esses infelizes criaturas, esses diabinhos. E o que eles tinham que fazer era destruir uma cidadezinha para que eles fossem aprovados. E aí, quando recebeu a missão, aquele diabinho falou assim: olha, eu já sei o que eu vou fazer. Ele já colocou logo o plano dele. Ele falou: vou destruir as lavouras daquela cidade. E aí ele chegou, falou: olha, destruindo, vou acabar com o sustento deles, e aí não vai ter mais renda no meio daquele povo. E ele fez isso, e veio aquela miséria, sabe, sobre aquele povo, e por causa daquela miséria, aquela fome, eles começaram a um ajudar os outros, sabe, a suprir suas necessidades, começaram a compartilhar os alimentos, começaram a compartilhar o dinheiro, e aí o plano do inimigo não deu certo. Ele falou: não, vou tentar de novo. E aí essa história diz que ele foi lá e semeou doença no meio daquela população. Aí a população ficou doente. Ele falou: vou acabar com toda essa cidade agora, porque vai todo mundo ficar mal. E aí veio a decepção, porque aí as pessoas começaram a ficar mais unidas uma com as outras, elas compadecendo uma das outras, ajudando umas às outras, sabe? Um cuidava do outro, como todos eles fossem uma só família. Até que chegou o chefe deles e falou: olha, não é dessa maneira que você destrói uma cidade? E botou eles de lado e falou: olha, eu vou mostrar como é que você faz. Vai lá e semeia intrigas, semeia contenda, semeia fofoca no meio daquele povo, e você vai vendo o que vai acontecer. E aí começou a haver brigas, e aí começou a ver as pessoas, uma difamando a outra, uma passando por cima da outra. E aí começou a ver que a cidade começou a ficar abandonada, porque mais ninguém queria morar um perto dos outros. Começou a haver muro entre eles, começou a haver separação dos melhores amigos. E é por isso que Deus abomina aquele que vai semear contenda. Deus abomina, porque semear contenda, meus queridos, pode destruir uma cidade inteira. Semear contenda pode destruir uma igreja. Semear contenda pode destruir uma família. Semear contenda pode separar grandes amigos. E é por isso que Deus, Ele abomina essa sétima coisa. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Vamos cuidar, meus queridos, de nos guardar, de não cometermos tais coisas que vão desagradar a Deus, e ainda mais, não cometer algo que venha ser abominação para Deus, que é semear contendas. Vamos ser mais resguardados, vamos nos manter mais nos nossos lugares, vamos ser mais amigos uns dos outros, e vamos ser principalmente mais amigos de Deus. Amém? Glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E pode dizer amém bem forte. Amém. Então vamos ficar em pé. Glória a Deus. Quero te dizer uma coisa, eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe qual é a boa notícia que eu quero te dar nessa manhã? Que o Espírito Santo de Deus, que te visitou quando você disse sim para Ele um dia, é o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui hoje. E esse Espírito Santo de Deus, Ele quer se mover aqui dentro dessa igreja de uma maneira muito intensa nessa manhã. Eu
quero te dizer que quando eu entrei aqui nessa manhã, meu coração quase sai pela boca, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, que a presença de Deus está aqui nesse lugar de uma forma abundante. A presença de Deus está aqui nesse lugar de uma forma exagerada. Deus, Ele está aqui hoje, Ele quer derramar algo sobrenatural mais uma vez no nosso meio. Feche seus olhos. Você vai dizer para Ele que você é completamente apaixonado por Ele. Você vai dizer para Ele agora que você é totalmente dependente dEle. Você vai dizer para Ele agora que Ele tem liberdade nesse lugar. Você vai dizer para Deus agora: Deus, eis-me aqui. Deus, faz a tua vontade nesse lugar. Nos visita, Pai. Vem, Jesus, vem, Jesus. Visita esse lugar. Visita esse lugar, Pai. Faz mais uma vez no nosso meio. Sopra com teu fogo nesse lugar, Pai. Sopra com teu Espírito nesse lugar. O Senhor é digno de todo louvor. Vamos lá, igreja, abra sua boca, abra sua boca. Vamos adorar. Vamos entregar essa adoração para Deus como se fosse a nossa última adoração a Ele. Pai, nós queremos ver o teu trono de glória, Pai. Vamos lá. Vamos ver a face do Senhor. 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 Vamos lá, igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é maior.
grande El Shaddai, Santo de Israel, Tira o pé do chão. Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Quantos se rendam? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. E Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, declara. O príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. E Jesus, Jesus, Galileu. Jesus.
Jesus,
silencing, oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble, Jesus, you silencing, vamos lá, oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, antes que eu falasse, cantava sobre mim. Tu és sempre tão, tão bom pra mim. Antes que eu respirasse, o fôlego soprou em mim. Tu és sempre tão gentil pra mim. Levante suas mãos aos céus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegues e me encontra onde eu estiver. Eu não poderia pagar o preço, mas por mim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante amor, que amor é esse, que amor é esse, Jesus, oh Jesus, Jesus. Quando eu era inimigo, o teu amor me resgatou. Tu és sempre